Olá pessoal, de volta aqui a mais um vídeo e hoje você vai aprender a como transformar uma pasta de trabalho comum do Excel em um sistema totalmente personalizado, planejado e arquitetado exclusivamente para a necessidade do teu projeto. Então, resumidamente, você vai aprender como ocultar as guias nativas do Excel para evitar que o teu usuário tenha acesso a recursos ou comandos indesejados e criar suas próprias guias, grupos e todos os principais controles possíveis de trabalhar aqui dentro do Excel. Então, controle tipo textbox, labels, buttons, checkbox, combo box. Esses dois controles aqui são diferentes, tá? Esse aqui de baixo é o chamado drop down box e esse aqui de cima é uma combo box, mas a finalidade deles é a mesma. E aqui o que eu mais gosto de trabalhar que é o sleep button, porque ele permite a criação de uma hierarquia de menus e submenus um pouco mais complexas. Então todos esses eu vou te ensinar como trabalhar. Essas imagens aqui eu vou ensinar vocês a como pegar imagens do teu computador e caso você queira, você pode também estar utilizando imagens do próprio Excel. Então dentro do Excel já tem uma galeria e você pode justamente estar utilizando, fazendo uso dessas imagens. E aqui ao lado, quando vocês acessarem o Backstage, vocês vão ver que tem apenas dois botões aqui, onde eu posso direcionar o usuário para as minhas redes sociais. Aqui eu tenho apenas dois, mas poderia inserir aqui também o WhatsApp, Telegram. Com isso eu evito que o usuário tenha acesso aqui a todas aquelas guias e botões, como por exemplo salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, então nada disso o usuário vai conseguir ter acesso. E principalmente eu vou ensinar vocês a trabalhar os callbacks em VBA, ou seja, as operações por trás do Excel, né, que são as automatizações, sempre que um evento aqui for realizado. Então se eu clicar aqui nessas checkbox, elas vão realizar operações. Se eu clicar aqui em um botão, eu posso abrir um formulário, mudar de planilha, criar uma nova pasta de trabalho, criar um dashboard, enfim, são infinitas as possibilidades que eu posso estar utilizando para trabalhar aqui dentro, tá? Então tudo isso eu vou ensinar vocês nesse vídeo. Vai ter muita coisa que não está no blog, por exemplo, deixei um blog aqui para orientar melhor a gente. Aqui você tem a parte de capítulos, onde você pode navegar melhor, mais rapidamente entre todos esses títulos e subtítulos aqui. Então, por exemplo, se eu acessar aqui um controle do tipo combo box, aqui vocês vão ver, né, todas as propriedades possíveis de trabalhar com o controle tipo combo box. Aqui eu tenho a estrutura XML, como ela é montada, tá? Então a gente vai estar utilizando ela, pegando os códigos diretamente daqui, só para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas eu vou te explicar tudo passo a passo, tá? E olha só, para um único controle, olha a quantidade de callbacks que eu posso trabalhar. Isso para um único controle chamado Combo Box. Então eu tenho aqui mais de 10 chamadas diferentes onde eu posso trabalhar. Ou seja, cada sub dessa aqui é um evento diferente que eu posso estar utilizando para usar lá dentro do meu controle Combo Box. Isso para um único controle. Então para os outros também é a mesma ideia. Eu posso utilizar aqui não somente o evento clique, mas também vários outros eventos que talvez seja interessante para você estar desenvolvendo aí. Tá? Então sem enrolar muito, eu vou fechar esse arquivo. Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é realizar o download desse arquivo, então vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar. Ele nada mais é do que um editor que vai nos auxiliar durante a criação tanto da Rebel quanto do Backstage e da nossa pasta de trabalho que nós vamos estar criando. Então eu vou vir aqui com o botão direito, vou extrair. Aqui eu tenho o instalador, então vou estar instalando aqui na minha máquina e é bom que eu já aproveito e explico para vocês quais são os requisitos para que esse programa rode aí no seu computador. Então vou dar um duplo clique. Bom, a instalação é bem rápida. Se vocês notarem aqui na área de trabalho já vai aparecer o íconezinho onde vocês podem estar usando para abrir esse programa. Olha só. Então esse aqui é o programa que nós vamos estar utilizando, que vai nos auxiliar durante a criação da Rebel e também do Backstage. Para que esse sistema aqui rode no seu computador, é necessário que vocês tenham instalado na máquina de vocês ou .NET 2.0 ou 3.0, que é um framework da Microsoft. Então se isso aqui não aparecer para você assim que você abrir esse arquivo, esse programa, é porque vocês não têm esse framework instalado. E dificilmente vocês vão ter problema com isso, porque se não tiver instalado, ele já vai te perguntar se você deseja instalar no seu computador. Então é só você seguir as instruções e instalar ele corretamente no teu computador. Para você verificar se você tem essa versão do framework instalado no computador de vocês, é só vocês virem aqui no menu iniciar e aqui em busca vocês vão digitar ativar ou desativar. Ó, já apareceu aqui para mim, ó. Ativar ou desativar recursos do Windows. Então vou abrir.
e ele vai mostrar aqui para mim, ó, as duas versões que eu tenho instaladas desse framework, do .NET. Então tem um .NET aqui 4.8 e tenho também o 3.5 que já inclui, ó, o 2.0 e o 3.0. Então essa versão do framework vocês têm que estar instalado na máquina de vocês para que esse sistema aqui rode tranquilamente, tá? Então é bem fácil vocês fazerem isso, vocês podem ir no Google e pesquisar .NET 3.5 e você ir lá, ele vai te direcionar ele vai te ensinar como tá fazendo o download desse arquivo. Então é bem simples, só baixar e ativar aqui na máquina de vocês. Bom, então isso aqui na verdade é uma ferramenta que vai nos auxiliar. Ela não é a única que existe no mercado, tá? Para mim a melhor que tem é o próprio Visual Studio. Porém, como a gente não viu nada ainda de Visual Studio aqui, eu não vou estar usando ele, porque eu precisaria configurar todo ele para poder programar em VBA lá dentro. Eu prefiro fazer isso em vídeos futuros. Mas além dele também existe outro. Eu deixei aqui, ó, eu vou também deixar o link para que vocês possam fazer o download desse editor aqui, que ele é muito melhor. Vocês vão conseguir programar e criar as ribbons de vocês de maneira muito mais rápida. Por aqui eu já consigo adicionar todos os controles de maneira muito rápida, só clicando aqui e jogando para minha estrutura. No final ele vai gerar um arquivo, eu vou salvar e a ribbon já vai estar automaticamente pronta. Mas calma, esse aqui eu vou te ensinar no final do vídeo, né? Primeiro nós vamos começar com aquele outro que eu tenho instalado lá no meu computador. E no final do vídeo eu vou te ensinar como utilizar esse outro aqui. Ele é você tem que fazer uma pequena alteração no Excel, mas eu vou te ensinar o passo a passo, tá? E aqui eu tenho, ó, tanto em 64 bits quanto em 32 bits, tá? Mas isso aqui a gente vai deixar para o final. Bom, então vamos começar aqui do zero. Eu vou fechar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo novo, uma pasta de trabalho. Nesse caso eu vou criar uma habilitada para macro, então vou vir aqui em salvar e vou escolher aqui uma pasta, vou salvar aqui mesmo na área de trabalho, então vou selecionar aqui minha área de trabalho. E aqui eu vou escolher, ó, pasta habilitada para macro, porque não vou te ensinar a criar somente o menu, as ribbons, eu vou te ensinar também a como utilizar os comandos em VBA. Então por isso eu vou salvar aqui uma pasta habilitada para macro. O nome aqui desse arquivo eu poderia modificar, né? Mas enfim, eu vou deixar a pasta 1 mesmo, não tem problema. Tá, então esse aqui é o visual normal que a gente tem de um arquivo de Excel. E por aqui, todas essas guias e grupos que eu tenho disponíveis dentro de cada guia me permite a criação aí de infinitos projetos. Então não tem nem como eu mensurar tudo que é possível fazer utilizando todas essas guias e grupos aqui já nativos do Excel. Mas o meu objetivo não é trabalhar com essas ribbons aqui, pelo contrário, eu quero criar, por exemplo, imagine que você quer criar um sistema e você quer limitar o acesso do teu usuário. Então não é interessante que ele tenha acesso a isso aqui, porque pode comprometer tudo aquilo que você fez, o teu trabalho, porque ele vai conseguir fazer alterações que para você talvez não sejam úteis. A mesma coisa que o backstage também, ó, eu não quero que ele tenha acesso a salvar cópias do arquivo, não quero que ele exporte, não quero que ele faça nada disso. Então nós vamos estar utilizando essa parte de trabalho aqui como exemplo. Então vamos começar, eu vou arrastar ela para cá. E aqui eu vou mostrar para você uma pequena curiosidade. A gente está acostumado a trabalhar com esses arquivos, mas talvez nunca tenha passado pela nossa cabeça que isso aqui na verdade é a combinação de vários outros arquivos. Eu consigo visualizar esses arquivos, é só vocês virem aqui, ó, e zipar essa pasta, colocar aqui sim. E se eu extrair essa pasta, ele vai descompactar e aqui dentro nós temos na verdade os arquivos que juntos formam aqui o arquivo inicial que a gente acabou de criar. Então vou voltar aqui a extensão normal dele. E se vocês entrarem aqui, você vai perceber que a maioria desses arquivos que eu tenho aqui são estruturas em XML. Então o XML, vocês devem saber, ele é um arquivo texto, né? Então eu consigo editar até mesmo com um bloco de notas. Então aquela ribbon personalizada que eu mostrei no início do vídeo para vocês, por exemplo, eu consigo criar usando um simples bloco de nota. Por que não é que eu sou level a fazer isso? Porque se eu mudar aqui um ponto, uma letra, adicionar um espaço, isso já vai comprometer todo o meu arquivo, porque eu não vou saber onde é que está o erro, qual erro que eu estou cometendo, se aquele elemento que eu estou colocando ali é aceitável ou não. Então é por isso que o certo é nós utilizarmos aqui um editor específico que vai nos orientar e mostrar todos os erros que nós estamos cometendo e como corrigir esses erros. Então esse é o único motivo da gente estar utilizando um editor externo. Caso vocês não consigam visualizar aqui a extensão do arquivo de vocês, como eu acabei de fazer, zipar e descompactar esse arquivo, é só vocês virem aqui, lembrando que eu estou na versão no Windows 10, tá? Então se vocês tiverem outra versão do Windows, provavelmente é diferente essa operação. Então vocês clicam aqui na guia exibir de uma pasta qualquer aí que estiver aberta no teu computador,
E olha aqui, essa opção ela está marcada. Se eu desmarcar, ele não vai mostrar agora a extensão desse arquivo. E se eu marcar, ele vai mostrar a extensão desse arquivo. Então, se vocês viram lá, eu mudei a extensão e zipei, né? Talvez para você não ter trabalho fazendo aquilo que eu acabei de fazer, zipando e descompactando. É porque essa opção aqui de vocês não está ativa, é só ativar ela, tá? Mas, como eu já mostrei aqui para vocês, eu vou desabilitar, tá? Pois bem, então isso aqui eu vou excluir. E vou abrir aqui esse editor. Ele tem aqui algumas opções, tá? Aqui eu consigo buscar o arquivo que eu quero, é isso que eu vou fazer, então vou clicar aqui e vou até a área de trabalho. Por padrão ele já abriu aqui na área de trabalho, e vou abrir esse arquivo aqui que nós acabamos de criar. Aqui esse espaço em branco que vocês estão vendo é onde eu vou estar inserindo a estrutura responsável pela criação da Rainbow e do Backstage dessa minha parte de trabalho aqui que eu acabei de criar. Por aqui ele te dá algumas opções padrões de você estar fazendo, ó, tanto pro esquema 2010 quanto para o 2007. Talvez você pense, esse sistema está defasado, eu não uso 2010, eu uso o Microsoft 365 ou o Office 2019. Mas o que acontece? Desde a versão 2010 para cá, o esquema que a Microsoft usa é a mesma, tá? Então, independente se o teu Office é o 365 ou 2016, 2019, o esquema é o mesmo, é esse aqui 2010, tá? E por aqui vocês conseguem, por exemplo, criar um exemplo qualquer. Então ele vai gerar aqui para vocês um exemplo. É bem legal ele ter mostrado isso aqui, porque eu já aproveito e falo para vocês que essa personalização que eu vou fazer, ela é aplicável não somente ao Excel, mas também ao Word, ao PowerPoint, ao Access e algumas outras ferramentas da Microsoft, tá? O Word, por exemplo. Então não é somente para o Excel. Se você clicar aqui, ele vai gerar aqui para você um exemplo, e se você salvar e abrir aquele arquivo, você vai perceber que ele já vai criar aqui alguns grupos e vai criar aqui 3 botões. Então é bem interessante a geração automática aqui desse XML, porque você não precisa começar do zero, né? Eu já poderia até inclusive aproveitar e começar por aqui mesmo. Então, claro que isso aqui nós vamos mudar. Aqui em Tab eu vou colocar um ID diferente, vou deixar aqui Tab 1. Isso aqui é só o ID, é o que vai identificar. Aqui em Label é o que vai ficar escrito lá na guia que nós vamos estar criando. Então eu vou escrever aqui, posso colocar aqui o nome do canal, por exemplo. Por enquanto isso aqui eu não vou utilizar, eu vou apagar. E aqui eu tenho uma parte de validar, ó. Se vocês clicarem aqui, ele vai dizer ok, esse XML está bem formado. Se eu adicionar aqui, por exemplo, um espaço, ó, um simples espaço, olha o que vai acontecer. Eu clico aqui, ele vai dizer que esse XML não é válido, ele vai mostrar qual a linha onde está acontecendo esse erro e o tipo de caractere que está incorreto. Então é por isso que nós precisamos utilizar um editor como esse, porque ele vai nos auxiliar legal. Então aqui novamente eu vou validar. Eu posso salvar isso daqui, então vou clicar aqui em salvar. E se eu vim agora aqui e abrir o nosso arquivo, olha só, ele criou uma guia aqui com o nome do canal, do Nascimento. Se eu clicar aqui eu não tenho nada ainda porque nós não criamos nenhum grupo, nenhum controle ainda. Mas a gente vai estar fazendo isso. Mas antes disso eu vou te mostrar aqui como você pode mudar a posição aqui dessa guia. Então digamos que você quer inserir aqui na frente da página inicial. Então por padrão, quando eu abrir esse arquivo, ele já vai abrir aqui nessa guia. Bom, isso é bem fácil de fazer. Então já está aberto aqui o nosso editor. Eu vou inserir aqui uma outra propriedade. Isso aqui nós poderíamos até deixar assim numa ordem mais organizada, né? Então eu vou baixar isso aqui. Então eu vou inserir aqui uma outra propriedade. Eu vou escrever aqui, ó, insert before e vou colocar aqui igual. Então estou dizendo para o Excel. Antes aqui eu tenho que colocar MSO, tá? Então insert before significa inserir antes. Inserir antes de quê? Eu vou colocar aqui inserir antes da tab home. Fecho aspas. E quando eu faço isso, eu posso vir aqui e validar. Ele vai dizer ok, esse XML está bem formado. Então eu vou salvar e novamente eu vou abrir essa pasta. E agora, ó, por padrão, ele vai abrir na guia que eu acabei de criar, porque eu coloquei lá uma propriedade que permite mudar a posição da minha guia. Então eu poderia colocar ela aqui entre qualquer uma dessas outras guias. Enfim, fica a critério de vocês. A outra coisa que nós podemos fazer aqui com relação à guia que nós criamos é o seguinte. Digamos que você queira
você não queira que o teu usuário tenha acesso a todas essas guias aqui nativas do Excel. É possível esconder, ocultar tudo isso de maneira que o usuário não vai conseguir ter acesso. Porém, existem casos em que talvez vocês queiram pelo menos uma dessas guias aqui para utilizar. Por exemplo, essa aqui, guia de página, talvez você queira que ela seja exibida. Então, você quer ocultar todas as guias, com exceção dessa. Então, é possível também fazer isso. Então, existem duas formas de a gente ocultar todas essas guias. Eu vou mostrar para vocês aqui as duas formas. Então, vou voltar aqui, eu deixei uma postagem aqui no meu blog que pode te auxiliar no desenvolvimento disso que a gente vai estar fazendo aqui. E então, eu vou estar procurando aqui como tá fazendo isso. Aqui, ó, ocultando todas as guias nativas do Excel. Então, como eu falei para vocês, tem duas formas. Uma forma é de vocês ocultarem todas aquelas guias uma por uma, então individualmente. Então, eu vou copiar aqui esse texto. Vou fechar isso aqui. Vou voltar aqui no nosso editor. E logo aqui, ó, abaixo dessa tab, tá? Porque essa aqui é uma tab que nós criamos. Eu vou colar aquele código. Então, aqui eu estou especificando, ó, ID MSO é o ID de todas as tabs que eu tenho lá dentro daquela minha pasta de trabalho. E eu estou dizendo aqui, ó, a propriedade visible, eu estou colocando que ela é igual a false, então eu quero que ele não exiba aquela guia. Então, aqui eu tenho a tab home, a tab insert. Essa aqui, a tab layout de página, é aquela que eu falei para vocês que talvez você queira que ela seja exibida. Então, se você mudar aqui onde está false, você vai colocar true. Então, de todas essas aqui que eu especifiquei, a única que ele vai exibir é essa aqui, layout de página. Nós vamos vir aqui, ó, validar, ele vai dizer ok, bem validado. Eu vou salvar isso aqui e vou abrir novamente o arquivo. E olha só, agora ele ocultou todas aquelas guias e deixou apenas a layout de página. E ajuda aqui também porque eu não especifiquei lá na nossa estrutura, tá? Mas eu poderia também colocar, só que lembro que lá é em inglês, então no lugar de ajuda eu colocaria help, né? Então ele ocultou todas essas guias. Se vocês vierem aqui na parte de opções e aqui, ó, personalizar faixa de opções. Faixa de opção é o nome em português aqui para ribbon, tá, pessoal? Então o pessoal usa ribbon, mas você pode também falar faixa de opções. A mesma forma que eu falo guias aqui, né? No inglês é tabs, né? Mas enfim, você pode usar as duas formas. E você vai perceber, ó, que todas as opções aqui das guias estão marcadas, porém elas não estão exibidas. Por quê? Isso que nós fazemos na estrutura XML é aplicado somente ao arquivo que nós criamos. E essa parte aqui de faixa de opções, ela é com relação a todo o arquivo que você abrir no teu Excel. Então, se você desmarcar essas opções, você também vai ocultar todas aquelas guias. Porém, isso vai se estender a todos os arquivos que você for trabalhar no teu computador. Então, não aconselho vocês a utilizarem nada disso aqui. Por aqui eu consigo criar guias, grupos. Mas eu não te aconselho a utilizar essa forma aqui porque não é tão profissional assim e você pode acabar dando problemas para as pessoas que usam também o teu computador, porque elas não vão conseguir visualizar aquilo, enfim, isso vai gerar certos problemas aí para vocês, tá? E essa forma aqui não. Bom, então tá, nós conseguimos ocultar aqui todas as guias com exceção daquela que nós não queríamos. Porém, existe uma forma mais fácil de se fazer isso, então eu vou apagar isso aqui. E aqui, ó, onde vocês estão vendo o elemento ribbon, aqui na frente nós vamos escrever o seguinte. Então, inserir aqui um atributo chamado start from scratch e coloquei ele como sendo true. Isso aqui, se nós formos traduzir, significa começar do zero. Então, começar do zero, eu estou dizendo para ele que sim, é verdadeiro. Então, eu quero que ele comece do zero. O que ele vai fazer, na verdade, é ocultar todas as guias nativas do Excel, com exceção da que nós criamos, tá? Essa ele não vai ocultar. Então, eu posso vir aqui em validar, ele vai dizer, ok, está bem formado esse XML. Então, eu vou salvar e vou abrir novamente essa pasta. E olha só, ele ocultou todas as guias nativas do Excel e agora você consegue visualizar apenas a guia que nós criamos. Se você vier aqui, ó, no arquivo ou a parte de backstage, você vai perceber que tudo isso está aparecendo, porque essa parte aqui nós vamos deixar para o final, tá, pessoal? Isso aqui não é mais dentro da ribbon, aqui é dentro já do backstage, tá? Então nós vamos alterar também a estrutura do backstage para poder ocultar tudo isso aqui e criar os nossos próprios controles. Bom, pois bem, então eu vou fechar aqui novamente, vou voltar aqui. Então essa parte aqui eu acredito que nós concluímos. Nós vamos voltar aqui, eu vou criar agora um grupo aqui dentro. Então eu vou voltar aqui no nosso blog. A propriedade que nós inserimos aqui, ela oculta todas as guias nativas. Grupos, isso aqui são todas as propriedades possíveis de se utilizar para grupos.
Essa aqui é a estrutura que nós precisamos para criar um novo grupo, então eu vou copiá-lo. E esses aqui são os callbacks, tá, pessoal? O callback são as subs que nós podemos utilizar lá dentro do ambiente VBA de programação para criar as nossas rotinas. Com relação aqui a grupos, por exemplo, nós temos aqui 4 subs possíveis de trabalhar, então 4 eventos diferentes. Tá? Então eu copiei aqui esse texto e vou colar ele aqui dentro de tab. Tá? Então é importante que vocês conheçam pelo menos um pouco de XML. Então esse aqui é uma estrutura XML, você deve saber que ele segue uma estrutura hierárquica. E aqui dentro de tab, da tab que nós criamos, é onde eu vou colar o grupo. Então ó, aqui ó, o grupo está dentro da tab. Tá? Então esse aqui é o primeiro grupo que nós vamos criar. Eu dei o nome aqui de grupo de controles, é a parte texto que fica visível. Né? Aqui é o ID. E aqui eu estou colocando a propriedade visible igual a true. Porém, essa propriedade aqui ela não é obrigatória, tá? Se eu não colocar, por padrão, ele vai entender que aquele grupo é para ser exibido. Então, essa propriedade aqui, visible, vocês vão utilizar mais quando vocês quiserem esconder realmente aquele grupo. Então, você não quer apagar, não quer perder, mas também não quer que ele seja visível. Então, é só você vir aqui e colocar false, tá? Pois bem, então vou vir aqui validar, ele vai dizer ok. Porém, se nós abrirmos o arquivo, vocês vão ver que o grupo não vai aparecer ainda, porque nós precisamos pelo menos especificar um tipo de controle. Tá? Então, o grupo que nós criamos aqui ele não vai aparecer, ele já foi criado, mas ainda não vai aparecer, porque nós precisamos criar um controle aqui dentro desse grupo. Então, vou dar um espaço aqui, e o primeiro controle que nós vamos estar criando aí é o controle label. Tá? Então, essas aqui são as propriedades possíveis de trabalhar para o controle do tipo label. Aqui nós temos a estrutura que nós vamos estar colando e inserindo lá dentro. Vou mostrar aqui para vocês, então eu vou colar aqui. Ó. Essa aqui é a nossa primeira callback, então isso aqui eu não vou utilizar ainda, eu vou deixar para o final, tá? Porque aqui eu tenho uma parte ó, de gerar callback. Se nós clicarmos aqui, ó, ele vai mostrar aqui a primeira callback criada, que nada mais é do que esse IDzinho aqui. Então é necessário que nós inserimos aqui, é necessário inserir aqui o ID do callback que vocês querem. Mas isso aqui eu vou pagar, eu não vou deixar a parte de callbacks para o final, tá? Então nós vamos criar toda a estrutura e no final nós vamos trabalhar a parte VBA, tá? Só para a gente não misturar muito, mas vocês podem estar fazendo as duas formas. Então aqui no lugar do get label, na verdade eu vou modificar para label. Então eu vou simplesmente exibir, isso aqui eu vou apagar. E vou colocar label aqui. E label é o que vai ser exibido lá. Então, eu vou colocar uma mensagenzinha lá. Hello World. Porém, eu quero que vocês entendam que isso aqui é programável, tá? Então, é só nós utilizarmos lá aquele callback. E aí, nós vamos conseguir exibir a mensagem que a gente quiser no momento que a gente abrir a pasta. Mas, por enquanto, como eu falei para você, eu vou deixar tudo isso para o final. Tá? Então, vou validar aqui esse esquema, ok? Ele nunca vai salvar o arquivo se o arquivo estiver aberto, né? Então é necessário fechar o arquivo. E agora sim eu vou salvar. Então vou abrir esse arquivo. E olha só, ele exibiu aqui tanto o grupo, né, quanto a mensagem Hello World. Tá? Então esse é um primeiro controle que nós criamos. Agora nós vamos inserir um segundo, que é na verdade o nosso Edit Box, que é similar à Text Box que a gente tem lá dentro do formulário do VBA, né? Então essa daqui é a estrutura, nós vamos copiar, novamente aqui ó, temos todos os callbacks possíveis, já tinham trabalhado aqui, né, mas eu vou deixar isso daqui para o final, mas eu vou primeiro mostrar aqui, depois a gente deixa para trabalhar isso lá no final. Tá? Olha só, aqui eu vou mudar essa opção, vou colocar por exemplo aqui a data, seria a data de hoje, né? Então, e aqui eu tenho um callback ó, chamado de Edit Box 1. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso copiar esse cara. Eu posso copiar, eu vou salvar aqui, e só para mostrar exemplo para vocês. Ó, ele vai mostrar essa mensagem sempre que eu tiver um callback e eu não tiver ainda inserido isso lá dentro do VBA. Então, eu vou entrar aqui dentro do ambiente de programação. Lembrando que, como eu ocultei aqui a guia desenvolvedor, então vocês não vão conseguir acessar por aqui, né? Então, nós vamos utilizar o atalho, que é o Alt F11, tá? E aqui dentro, por exemplo, nós poderíamos inserir um módulo. E aqui eu vou colocar... Eu quero inserir uma data dentro lá daquele controle sempre que nós inicializarmos esse arquivo. Então, é só eu vir aqui, eu vou salvar. E olha só, quando eu abrir novamente esse arquivo, ele vai exibir aqui dentro o texto, a data de hoje.
E aqui a mensagem também é a mesma coisa, só que eu não... deixa eu... Enfim, eu vou deixar isso aqui para depois, tá? Mas enfim, vocês entenderam aqui qual que é o objetivo, tá? Mas tudo bem, a gente ainda não vai trabalhar, então eu vou entrar aqui novamente, Alt F11, e vou apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui para o final realmente, tá? Vamos primeiro inserir os controles aqui, então vou salvar isso aqui. E vou fechar. Pois bem, então vamos voltar aqui, eu fechei aqui o editor, vou abrir novamente. E vou buscar lá a pasta. Tá. Bom, ok. Então eu vou apagar aqui esse callback e vou deixar por enquanto realmente só as propriedades que estão relacionadas que não estão relacionadas aos callbacks, tá? Então eu vou salvar esse cara. E aqui eu não falei, né? Esse controle ele permite inserir imagens. E quando vocês colocarem aqui imagem seguida dessa sigla aqui, ó, MSO, significa que vocês estão usando os conteúdos nativos do Excel. Só que vocês precisam saber qual que é o nome do ícone que você quer trabalhar. Então aqui, por exemplo, lá dentro da galeria nativa do Excel, você vai ter uma imagem com esse nome aqui. Então se eu inserir aqui dentro dessa propriedade, ele já vai identificar essa imagem e vai exibir, conforme eu mostrei lá para vocês. Mas é possível também usar imagens do computador. Daqui a pouco, no próximo controle, eu vou ensinar para vocês como está fazendo. Então, nós vamos vir aqui, ó, e vamos trabalhar o button, que eu acredito que é o mais utilizado, né? Eu vou copiar aqui esse cara e vou colar ele aqui. Então, aqui dentro eu escrevi nova venda. Aqui, ó, eu coloquei imagem sem essa sigla MSO, tá? Então, essa sigla MSO é quando você for usar as imagens do próprio Excel. E imagens sem um MSO é que você vai pegar do teu computador. Porém, aqui se eu abrir vou salvar aqui, se eu abrir essa pasta, ele já vai exibir esse botão, ó, aqui, ó. Porém, ele não exibiu imagem nenhuma. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que é uma imagem com nome shop e aqui na galeria eu não tenho nada. Então, nós vamos vir aqui, ó, inserir ícone. E aqui na área de trabalho, dentro dessa pasta, eu tenho algumas imagens que eu coloquei para teste. Então, eu vou inserir aqui esse íconezinho aqui, por exemplo. Então, vou aqui abrir. E ele já trouxe aqui para dentro do meu arquivo. Então, quando eu faço isso, eu vou salvar aqui novamente. Ele já vai identificar essa imagem e vai abrir ela aqui, ó. E está no tamanho pequeno aqui, mas é possível também mudar essa propriedade do tamanho. É só aqui, ó, em size. Tem dois tamanhos possíveis aqui para alguns controles, não é para todos, tá? Então, o size é um deles. Se eu colocar aqui large, ele vai entender que eu quero um botão no tamanho grande. Então, eu vou abrir aqui novamente. Só que agora ele vai exibir aqui ao lado. Por que ele vai exibir ao lado? Porque não é possível colocar um controle grande um embaixo do outro. Se for o pequeno, sim, ele vai inserir aqui um ao lado do outro, mas o controle grande não. Então, por isso que ele trouxe aqui para o lado, tá? Bom, é possível ainda colocar aqui um separador, por exemplo, digamos que eu queira aqui um separador para, obviamente, separar nesses controles. Então, é só a gente vir aqui e logo aqui abaixo eu vou escrever... tem que colocar aqui igual. Então, eu inseri aqui um separador, deixa eu validar para ver se tá ok. Tá ok. Ele foi inserido, só que ele não vai aparecer porque eu preciso criar os próximos controles, né? Então, vou aproveitar aqui, vou mostrar aqui para vocês, vou criar aqui mais 3 botões. Se você vem aqui validar, ele vai dar erro, por exemplo, porque o ID ele é exclusivo de cada controle. Então, eu já tenho o ID button 1, então é necessário que eu mude o ID desses outros controles que eu acabei de criar. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. E aqui a label nós podemos mudar, enfim, eu nem sei o que colocar aqui. Por enquanto eu vou deixar o mesmo nome, tá? Não tem problema. Só que aqui em size eu vou colocar normal. Então, normal aqui, aqui e aqui. E aqui na propriedade, ó, imagem, eu vou colocar MSO para todos, porque nós vamos trazer uma imagem nativa do Excel. Então, vou mudar aqui, ó, imagem MSO, imagem MSO. E o nome eu tenho que saber, claro, então vou pegar... vou colar... Vou deixar para fazer isso aqui depois, tá? Então, vou deixar para fazer depois. Então, eu vou apagar aqui novamente esse MSO.
vou deixar ele exibindo na própria imagem que está ali. Então, tá ok? Eu posso vir aqui em validar, ok, salvar, e então vamos abrir aqui novamente. Olha só, ele criou aqui, ó, eu apaguei a imagem ali. Ele criou aqui mais 3 botões, um embaixo do outro agora porque é o tamanho pequeno. Então, por padrão, o separador está aparecendo aqui, tá vendo? Então, só que digamos que você queira esses botões pequenos, porém um ao lado do outro. Tenho 3 aqui, mas poderia ser 4, 5. É possível, só que nós precisamos usar uma outra propriedade, que é essa que eu vou te mostrar agora. Antes, deixa eu corrigir aqui o button, né? Eu coloquei MSO, então o primeiro botão que a gente criou. Então vamos mudar aqui. Então vou voltar aqui e nós vamos para o próximo. Eu não falei sobre os callbacks, né, do botão. A gente vai trabalhar no final, mas olha só, muitas subs possíveis aqui de estar utilizando. Então nós vamos vir aqui, ó, o button grupo. É uma propriedade que te permite colocar os ícones dessa forma aqui, ó, um ao lado do outro. Então nós podemos copiar aqui, ó. E aqui onde eu inseri esses botões, eu vou simplesmente apagar e vou colar essa. Ele não colocou aqui no espaçamento legal, mas não tem problema, tá? Espero que isso aqui não prejudique vocês aí, tá? Então nós podemos validar isso aqui. Então o button grupo, ele é bem simples, é só você inserir ele aqui e dentro dele você vai colocar os botões que vocês querem. Aí lembra que eu falei que ia usar aqui imagens nativas do Excel, então são essas imagens aqui. Como eu uso o 365, essas imagens são os ícones recentes, né, esses aqui, deixa eu mostrar para vocês, são ícones recentes, né, atualizados no Microsoft 365, então eu não sei se está disponível em versões mais antigas. Então eu vou salvar isso aqui, o arquivo está aberto, então vou fechar, salvar e vou abrir aqui novamente. E olha só, ele inseriu um ao lado do outro, tá? Então isso são formas possíveis. Uma coisa que vocês precisam saber sobre o botão grupo é que eu não consigo trabalhar a propriedade sizing dele. Então ele só serve para botões pequenos. Então é por isso que eu nem consigo adicionar aqui a propriedade size. Se eu colocar, ele vai dar erro aqui no momento que eu for validar esse XML, tá? Então só para vocês ficarem atentos aí. Ok, vamos para o próximo. O próximo é o checkbox. Então, aqui eu tenho 3, eu acho, né? Então, vamos copiar esse cara. E eu acho que ele vem com... Ele já está com um separador aqui. Porém, como eu já inseri um separador lá em cima, esse aqui veio na estrutura correta. Então, eu vou organizar esse aqui para ficar tudo bonitinho, tá? Bom, ok. Eu já inseri um separador aqui com ID CEP1, então esse daqui, ó, tenho que mudar, colocar aqui CEP2. Vou validar aqui o XML, ok. Eu vou fechar aqui para poder salvar, tá? Então, clicar em salvar e vamos abrir ele aqui para ver como ele fica. Bom, apareceu aqui para mim. Tá, pois bem, então esse aqui é um... Ó, novamente aqui ele aparece essa mensagem porque nós provavelmente inserimos aqui os callbacks. Então, olha aqui, ele está com callbacks e eu vou apagar isso aqui, tá? Então, eu preciso apagar até aqui. Vamos deixar para trabalhar a parte de callbacks no final, tá? Novamente vou validar, vou fechar aqui, vou clicar aqui em salvar, vou abrir ele aqui novamente. Então tá, esses aqui são os três checkboxes que nós criamos, tá? Então, nenhum mistério. Vamos pro próximo, que é o Common Box, né? Common Box, aqui nós temos toda essa parte aqui, nós vamos copiar. Vou colar aqui abaixo, tá? Ele trouxe também aqui mais um separador, então vou mudar aqui CEP3. Tá? Uma parte chata é quando a estrutura começa a ficar muito grande, ele não deixa fixo ali, ó, por isso que ele fica voltando a barra que ele sempre baixa aqui, tá? Espero que isso não atrapalhe também vocês aí, só ficar atentos. Vou fechar aqui novamente, vou salvar. Lembre sempre de validar, né, para ver se não tem nada errado ali. Então, salvem e vamos abrir aqui novamente.
Ó, então, aqui o Common Box, ela na verdade ela combina, né, uma label aqui e aqui ao lado uma Common Box. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu insiro a Common Box, essa aqui é a parte da criação da Common Box, e aqui são os itens, você vai colocar aqui os itens que você quer trazer. Então, eu coloquei aqui alguns itens e já inseri aqui a imagem que eu quero e o nome para cada um desses itens. Então, nenhum segredo aqui. E ele vai aparecer aqui dessa forma para vocês. O próximo, ele é bem parecido. Vou fechar esse aqui. Ele é bem parecido, ele é chamado de... Olha aqui os callbacks que nós podemos trabalhar. Quando a gente for entrar aqui no VBA, nós não vamos utilizar tudo isso, tá, pessoal? Senão o vídeo vai ficar extenso demais, não tem como trabalhar tudo. A gente vai ver alguns só. Mas, por exemplo, aqui ó, o próximo é o chamado Drop Down Box. Vou mostrar aqui para vocês, eles são bem parecidos. Então, vou copiar, vou colar ele aqui abaixo de... Eu vou validar. Ó, esse aqui já deu erro, né? Então, ele deu erro porque eu colei o código num local que eu não devia. Então, eu vou recortar esse aqui novamente. Ó, eu colei ele acima aqui do fechamento da Common Box. Então, isso aqui não pode acontecer jamais. Então, tem que ficar aqui abaixo, tá? Agora sim, vamos validar. Ok. Então, tenham muito cuidado no momento que vocês forem colar aqui. Colhem no local certo. Então, vamos salvar esse cara. E vamos abrir aqui novamente. Olha só. São bem parecidos, né? Então, esse aqui é o Drop Down Box e esse aqui é a Common Box, tá? O trabalho deles no VBA lá é similar, então nós vamos querer aqui executar uma tarefa sempre que nós clicarmos, mudarmos aqui esse valor. Então a forma de trabalhar isso aqui dentro do VBA para os dois é a mesma coisa, tá? O Common Box aqui eu acho que ele dá um visual melhor, né? Porque ele não tem esse traçozinho aqui. Mas enfim, fica a critério de vocês aí utilizar um ou outro. Bom, o próximo controle, esse sim é bacana de trabalhar, o Sleep Button. O Sleep Button dificilmente você vai inserir ele isoladamente, você sempre vai colocar ali dentro menus e estruturas de botões. Então esse aqui ele é bem extenso, então eu nem vou copiar, vou copiar logo por aqui. Vocês podem copiar aqui ou vocês podem vir diretamente aqui, tá, pessoal? Tanto faz. Então vamos colar ele aqui embaixo. Esse aqui ficou colado aqui também, eu não vou ter o trabalho de... Enfim, vou validar aqui. Olha, ele vai dizer que CEP3 já existe, que é esse aqui. Vou colocar aqui CEP4. Olha, isso aqui que eu falei para vocês. Quando vocês alteram, ele baixa aqui a barra lá para baixo. Então eu vou validar aqui novamente, tá ok. As imagens aqui ele não vai pegar porque, ó, tá vendo? Eu estou usando aqui imagem, então é do computador. Então nós vamos vir aqui e nós vamos trazer logo tudo isso aqui. Então vou abrir, esse aqui já foi, né? Então somente esses outros. Então clique aqui em abrir e ele vai inserir aqui todas as imagens. Então vou salvar, o arquivo está aberto, né? Clicar aqui em salvar. E agora quando a gente abrir, ó, ele vem dessa forma. Olha só, ele criou aqui um menu e dentro de um menu ele criou um outro submenu. E aqui eu poderia criar mais outros submenus, então quanto vocês quiserem aqui. Então por isso que é bacana esse trabalhar o Sleep Button. Então vocês precisam observar bem a estrutura dele. Pior que ele ficou fora de ordem aqui, vai ficar ruim de explicar, né? Mas enfim, aqui ó, eu especifico o Sleep Button. Isso aqui é do Sleep Button. Então, por exemplo, esse botão aqui, ele é o responsável por exibir o Sleep Button. Então, por exemplo, aqui, ó, ele também me permite, ó, se vocês observarem aqui, ó, tá no tamanho pequeno, né? Se vocês quiserem usar o tamanho grande, é possível também, é só vocês virem aqui, ó, em tamanho. E aqui eu vou escrever large. Ó, ele sempre baixa para cá, isso é chato aqui só. Large. E os menus também. Eu quero tudo no tamanho grande. Então aqui, ó, o primeiro menu que nós criamos. E dentro desse menu, nós inserimos aqui, ó, depois que você insere um menu, vocês podem colocar aqui também um menu separador, tá? Que vai te auxiliar também. Aqui eu vou substituir por large. Então eu insiro o menu.
o separador desse menu, caso vocês queiram, tá? Então, eu vou já mostrar para vocês. Isso aqui não é obrigatório. E vamos mudar também o tamanho desse outro menu aqui. Aqui está normal, item size. Eu vou colocar large. Então, vou salvar esse cara. E eu vou abrir aqui e explicar melhor para vocês. Ó, ele agora está em tamanho grande. Quando eu clico aqui também o submenu está grande e o subitem aqui também está no tamanho grande. Então você pode utilizar um tamanho ou outro. Também é possível deixar esse aqui no tamanho grande e esses outros aqui ó, no tamanho pequeno, né? Fica a critério de vocês. Dá para usar as duas formas. Pois bem, aqui ó, o separador é para exibir esse texto aqui, ó, se for necessário. Senão você pode exibir direto o teu menu ali, tá? Também é possível criar menu aqui, pessoal, sem precisar criar um sleep button. Só que o sleep button ele dá uma aparência melhor. Mas também dá para fazer. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir um novo menu. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vou aproveitar, por exemplo, esse aqui, ó. Vou vir aqui no final, depois de sleep button. Claro que eu vou colocar também. Ó, vou colar ele aqui, ó, tá vendo? Não se percam aí, por favor. Então eu abri aqui um novo menu, obviamente que eu tenho que fechar esse menu, então vou ter que colocar aqui um traço, tá? Uma barra. Aqui eu tenho que mudar o menu, já tem o menu 2, então vou colocar menu 3, deixa eu validar aqui para ver se tá ok, menu 3, e dentro desse menu vou pegar aqui dois, vou pegar esse daqui, vou pegar mais dois botões. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colar. E, claro, eu tenho que mudar aqui o último botão que foi criado foi o 12. Então, esse daqui vai ser o 13. E esse aqui vai ser o 14. Novamente, eu vou validar. Tá ok. Então, vou inserir também um separador. Então, vou pegar esse separador aqui. Vou jogá-lo aqui. E vou colocar aqui CEP5. Deixa eu validar novamente. Então, ok. Eu vou fechar isso aqui para poder salvar. Então, vou salvar. Vamos abrir aqui novamente. Ele inseriu incorretamente, tá? Então, eu fiz errado. Espera lá que eu vou voltar aqui e mostrar de novo para vocês. Então, vou fechar isso aqui. Eu não fechei aqui o submenu. Aqui, ó, eu tenho que copiar um menu desse aqui. E aqui eu tenho que fechar, tá? O menu. Eu abri o menu, mas não fechei. E isso aqui nós tiramos daqui, ó. Essa barra que eu coloquei, tá? Então, vamos salvar, ok. Vou salvar. Agora sim, ó, inseri um submenu, ou aliás, um menu simples, tá? Então aqui ele está no tamanho grande, mas também dá para, vou fechar aqui, dá para mudar também. Então nós vamos vir aqui, ó, onde está, aqui está large, nós vamos colocar normal. Tá? Então mudo para normal, salvo, vou validar que está ok. Vou abrir aqui novamente. Ó, e ele vai ficar dessa forma. Então, se vocês quiserem trabalhar de maneira direta um menu, vocês podem trabalhar. Mas o Sleep Button, como eu falei, permite uma hierarquia aqui um pouco mais complexa. Então, aqui eu tenho um menu, submenu, poderia ter aqui vários submenus, tá? Então, é só vocês seguirem esse exemplo aqui, vocês vão conseguir criar estruturas aí extremamente grandes, complexas, tá? Sem ter muito trabalho. Então, esse aqui eu criei, eu vou apagar, tá? Pra gente não ficar... Pra seguir realmente o que tá lá no blog. Mas estou mostrando aqui muita coisa para vocês que não está presente lá. Então, vou salvar agora. E vamos pegar aqui um próximo. Vamos ver se tem ainda... tá aqui a gente criou, né? O Backstage, né? Só que o que acontece, pessoal? Eu não criei aqui outros controles que também dá para fazer, possível de se criar. Por exemplo, galeria, a gente não criou. Existe também o Tangon Box, que também não é muito usado, mas dá para usar também. Mas enfim, no final do vídeo, quando eu mostrar outra ferramenta lá, eu posso mostrar eles para vocês, tá? Então nós vamos trabalhar agora a parte Backstage, que é uma das partes mais bacanas. Então deixa eu abrir aqui novamente o arquivo. Ó, o Backstage seria essa parte aqui, ó. Eu quero ocultar tudo isso e no lugar
eu quero colocar botões aqui para direcionar o usuário para onde eu quiser. Então pode ser também tarefas, abrir formulários, enfim, mudar a planilha. Ou no meu caso aqui eu vou colocar um Instagram e o site, né? Então vocês podem também estar fazendo isso aí. Então o código está aqui e está pronto, já tudo maceteado. O que vocês precisam fazer é ter o imenso trabalho de vir aqui copiar e colar. Só que vocês têm que saber onde colar, né? Então aqui, ó, como eu falei, essa estrutura toda aqui é da Ribbon. O backstage ele fica fora da Ribbon, ele fica dentro da customização, porém ele fica fora da Ribbon. Então eu vou colar tudo aquilo aqui embaixo, tá? E se eu validar aqui esse cara, ele vai dizer tá ok, tá bem formado. E aqui é interessante o seguinte, ó, aqui vocês têm, ó, que o botão salvar, eu coloquei visible igual false, false, false. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou ocultando todos aqueles caras, tá? O place home aqui, false, false. Tá, então ele vai ocultar tudo isso. E aqui, ó, é a parte onde eu customizei. Aqui eu inseri uma nova tab, eu dei o nome aqui de portais, ó. E dentro dela eu criei aqui uma task group, ou seja, um grupo de tarefas. Defini aqui uma categoria e coloquei aqui, ó, clique para acessar. Poderia colocar qualquer outro texto. Também não é obrigatório colocar essa categoria, tá? Fica a critério de vocês, eu quis colocar aqui. Poderia colocar mais de uma categoria, também é possível. Então poderia colocar uma para redes sociais, enfim, outras para outras coisas. E enfim, dá para colocar vários aqui. Aí eu coloquei aqui task 1 acessar site, task 2 acessar Instagram. Novamente aqui eu coloquei essa, vocês podem colocar do WhatsApp, do Telegram, enfim. Fica aí a critério de vocês. E aqui já tem uma callback, ó, um action. Então essa callback nós vamos utilizar lá dentro do VBA. Pois bem, vamos salvar. Novamente o arquivo está aberto, né? Vou salvar. Eu já validei aqui, acredito, né? Está bem validado. Então, vamos abrir aqui novamente. E agora, quando você clicar aqui, ó, o que acontece? Aqui está a guia, o tab que nós criamos, né? Com o nome portais. A imagem aqui ele não pegou, provavelmente está escrito errado, então deixa eu colocar aqui. O nome da imagem é Insta e aqui tá com o nome Taista. Insta. Tá certo, né? Insta. Ah, foi a site que ele não pegou, né? Então, site, na verdade, tá com o nome logo... Acho que é logo 2, né? Logo 2. Então, eu vou fechar aqui de novo. Vou salvar. Vou abrir novamente. Agora ele exibiu. Tá? Então, ele exibe as imagens aqui num tamanho um pouquinho maior. Isso aqui são botões. Se eu clicar aqui, ó, ele vai dizer... que não é possível porque eu tenho uma callback, porém eu ainda não coloquei aqui dentro do VBA. Então é preciso trazer aquela callback lá de dentro para cá. Tá? Bom, então essa é a forma que nós podemos trabalhar aqui. O que eu vou fazer agora, espero que vocês tenham entendido, tá? Que eu posso criar quantas tabs eu quiser. É bem simples, ó. Então, por exemplo, aqui eu quero criar uma nova tab. Vocês vão vir aqui. Ó, posso pegar esse cara aqui, ó. Vou inserir uma nova tab lá com o nome... Opa, é mais pra cá. Aqui, ó. Aqui eu abri a tab, porém eu tenho agora que fechá-la aqui abaixo. Então nós temos uma tab 1, vou colocar aqui tab 2 e no local aqui eu vou colocar, por exemplo, caixa. Para dizer que lá eu vou ter uma tab com as relações de caixas. Isso aqui nós podemos apagar. Ó, vou validar esse cara, ele está dizendo ok. Vou fechar aqui para poder salvar. E vamos abri-lo aqui. Olha, inseriu aqui uma nova tab. Aí o procedimento é o mesmo. Aqui dentro eu vou novamente inserir os grupos que eu quiser. Eu só criei um grupo aqui, mas vocês podem colocar quantos vocês quiserem. Enfim, e os controles que vocês quiserem trabalhar. Então... alguns botões vocês não vão precisar usar, por exemplo, esse aqui, checkbox, em muitos casos nem precisa. Acho que o que vocês mais vão usar é esse aqui, o button, talvez aqui as labels, enfim, text box, common box também é interessante.
E os Sleep Buttons aqui para criar menus. Então, basicamente, você tem tudo que precisa aqui para criar um menu de vocês. E aqui também, ó, vocês vão estar criando conforme o projeto de vocês aí. Tá ok? Bom, agora nós vamos trabalhar a parte... Eu vou excluir, tá? Essa guia aqui que eu criei. Deixa eu validar que tá ok. Eu sempre esqueço que o arquivo está aberto. Então, nós vamos trabalhar aqui as callbacks de algum desses controles. Então, por exemplo, o label aqui, eu preciso adicionar uma callback. Então, eu vou vir aqui, vamos fazer tudo passo a passo. A parte principal, acho que vocês já pegaram, né? Que é a parte de customização em si. Então, vou pegar aqui o label. Esse aqui é ocultando as guias. Aqui o label. Então, vou pegar aqui essa callback. Ó. Vou inseri-la no local desse aqui. Ó. Tá, então, inseri aqui uma callback. Deixa eu validar. Tá, ok. Aqui no textbox também eu vou colocar uma callback. Então, acredito que o nome é até o mesmo. Aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma getText. Então, aqui o botão editbox. Logo aqui abaixo eu vou colocar uma callback com o nome editbox getText. Vamos validar, ok. Vamos criar também um aqui para os botões. Eu vou criar para um único botão, tá? A ideia para os outros é a mesma. Então, eu vou vir aqui no botão... Pode ser aqui nesse primeiro botão que nós criamos. Então, vou pegar... eu nem inseri uma callback aqui, mas é bom que eu ensino vocês a como inseri-la lá dentro. Nós vamos copiar essa parte aqui, onAction, tá? onAction, que nada mais é do que essa propriedade aqui, ó. Ela não vai aparecer aqui porque ela é uma callback, na verdade. Então, onAction, aí vocês vão vir aqui em grupo. Eu vou criar aqui uma nova propriedade, inserir uma nova propriedade, um novo elemento. Então, aqui eu vou dar o nome que eu quero. Eu vou pegar o mesmo nome que tem aqui. Tudo sempre entre aspas, tá? Então, o nome dele é esse aqui. Eu vou validar. Ok. Vamos inserir uma callback aqui na checkbox. Uma para cada checkbox. Então, na verdade, a checkbox nós podemos... tá mais para baixo aqui. São essas aqui, ó. Essas aqui já estão com os callbacks, então eu vou simplesmente copiar e substituir aqui onde está essas aqui. Tá, então, deixa eu validar. Ó, CEP1 ele está dizendo que já existe. Então, pera lá. Vou excluir um aqui, tem duas, né? Ok. Que mais que tem aqui? Os itens das Common Box, né? Deixa eu ver se eu inseri algum aqui. Common Box eu não inseri nenhum aqui, né? Mas vamos escolher algum aqui. Pode ser um change. Aqui, ó, pode ser um desses. Então, eu vou fazer para a checkbox. A Common Box nós vamos inserir aqui abaixo. Então, nós vamos inserir aqui mais um... Vou dar um nome aqui, vou pegar esse nome aqui mesmo, como box change. Sempre entre aspas, tá? Vamos validar, ok. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui para o dropdown. É a mesma coisa para dropdown, tá, pessoal? Então, vou fazer só para o common box. E é isso. Aqui tem o sleep button. O sleep button também é a mesma coisa. Então, vamos vir aqui, ó, sleep button. Ó, no sleep button nós vamos pegar aqui um action do botão. Na verdade já está, né? Vamos ver aqui um action. Já tem. Todos já tem um action, ok, beleza. Então pronto, vamos validar isso aqui. Vamos salvar. E aqui, ó, vamos clicar aqui em gerar callbacks e tá aqui todos os callbacks que nós vamos estar trabalhando. Nós vamos copiar. Nós vamos abrir aqui o nosso arquivo. Nós vamos entrar aqui dentro do ambiente de programação, nós vamos inserir aqui um novo módulo e aqui nós vamos simplesmente colar.
Então isso aqui por enquanto eu vou fechar, tá? E aqui, ó, vou mudar o nome desse, vou colocar Ribbon X. E aqui nós vamos colocar as operações. Então uma label é bem fácil, né? Só vocês virem aqui, ó, eu vou dizer que nós vamos pegar essa variável e nós vamos dizer que ela é igual a, vou colocar aqui uma frase, por exemplo, bem-vindo application username, então ele vai pegar o nome do usuário. E aqui a mesma ideia também na text box, lá nós vamos colocar o seguinte, seria a data de hoje, já até mostrei para vocês como funciona. E esse botão 1 aqui, nós podemos, eu vou criar aqui um use for. Então, vou pegar aqui o nome desse user form e lá, quando nós clicarmos naquele botão, no botão 1, nós simplesmente vamos querer que ele exiba esse user form, tá? Então, esse é um exemplo de operação possível. Aqui dentro de checkbox, vou pegar diretamente aqui, cadê a parte de checkbox? Aqui, ó. Então, vou pegar, por exemplo, o checkbox 1 vai ser esse evento aqui, ó, que eu acabei de copiar, que é o checkbox 1 on action. Então vamos procurar aqui, ó, checkbox 1 on action, checkbox 2, checkbox 2, checkbox 3. Common box, on change, então aqui não tenho nada para common box, eu vou criar aqui, tá? Então, para common box pode ser o seguinte, nós vamos mudar de planilha, tá? Aliás, então vamos vir aqui, ó, vou criar uma nova planilha, planilha 2, poderia mudar o fundo. Inclusive aqui, pessoal, ó, outra coisa que dá pra gente mudar também, modificando a estrutura XML, eu vou clicar com o botão direito. O usuário ainda pode estragar o teu projeto usando o botão direito dele aqui, ó, como vocês podem ver. Então, se vocês gostarem desse vídeo e deixarem o apoio de vocês podem clicar lá em like e compartilhar esse vídeo. Se ele tiver muitos views, muitas likes, eu vou ensinar vocês a como também modificar essa parte aqui do botão direito do mouse, tá? Então, fazer aparecer exatamente o que você quiser aqui, tá? Então, vai depender aí do interesse de vocês, tá? Então, planilha 1, planilha 2. Então, aqui dentro, eu vou pedir que ele, quando eu mudar a planilha, ele vai mudar, quando ele clicar lá, na verdade, ele vai mudar de planilha. Então, aqui nós podemos utilizar essa variável text. Então, se o texto, eu vou colocar aqui o seguinte. Se o texto for igual a, preciso saber o que está escrito lá dentro, né? Então, vamos vir aqui no... se o texto for igual a vendas, então se o texto for igual a vendas, então realiza uma operação. Então se o texto for igual a vendas, ele vai ativar a planilha 2, caso contrário ele vai ativar a planilha 1, tá? Então só um testezinho fácil aqui. Aqui dentro de ver investimentos, também é um botão on action, também vocês poderiam fazer qualquer coisa aqui, então esse aqui eu vou deixar limpo, mas como eu falei para você, aqui você vai escrever o evento que vocês quiserem. Aqui em acessar site, eu poderia direcionar para o meu site, aqui também para o meu Instagram, enfim, vamos salvar esse cara. Alguns aqui já dá para a gente verificar, trabalhar aqui dentro, olha só. Então eu falei para ele, se for igual a vendas, ele vai para a planilha 2. Se for diferente, ele vai voltar para a planilha 1. Aqui ele vai, esse aqui exibe a status bar, né? Se vocês observarem aqui abaixo, vou clicar, ele vai exibir, exibir a status bar. Esse aqui é a barra de fórmulas e esse aqui é o green lines, né? Que são as linhas aqui. Então esse é só um exemplo, mas vocês podem utilizar para outras coisas. Aqui eu vou clicar, ele vai abrir o user form. Aqui ele vai exibir a data e aqui o texto, porém só quando a gente inicializar, tá?
Então, eu vou fechar aqui esse cara, ele pergunta se eu quero salvar, eu vou colocar aqui sim. Então, por exemplo, vou abrir aqui novamente, e olha só, ele exibiu aqui a mensagem bem-vindo e pegou o nome do meu usuário. Como eu estou logado aqui na minha conta, então ele pegou meu nome, Marcelo Nascimento, e aqui dentro da textbox ele exibiu a data de hoje. Então, sempre que a gente abrir esse arquivo, ele vai estar exibindo uma data de hoje, tá? Isso aqui dá para deixar ainda mais profissional, pessoal. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou mostrar ainda mais coisas aqui para vocês. Vamos entrar aqui de novo. Aqui dentro da pasta, vou selecionar pasta de trabalho. Seleciono aqui o workbook. E aqui dentro de Open, no momento que a gente abrir esse workbook, eu vou querer que ele faça o seguinte. Bom, o que eu estou fazendo aqui é sempre que a gente abrir esse workbook, essa pasta de trabalho, ele vai maximizar a janela, vai exibir uma frase, uma caption lá em cima do nosso arquivo, e ele vai ocultar o status bar, a fórmula bar, vai também ocultar aqui as barras laterais, né, a vertical e a horizontal, as grid lines e as réguas, tá? Então tudo isso ele vai fazer. Então vamos salvar aqui novamente, vamos testar. Quando eu abrir esse arquivo ele não vai mostrar nada disso aqui que vocês estão vendo. Tá? Então vou fechar aqui novamente, vou abrir. E olha o que aconteceu. Ele agora abriu tudo, limpou tudo que vocês estão vendo. Agora o usuário não consegue acessar nada disso aqui, ó. Aqui também ele vai vir e não vai conseguir acessar nada, apenas o que você quiser. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente consegue trabalhar a parte de deixar realmente o Excel pronto para trabalhar como uma ferramenta, de um sistema operacional, profissional. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. O que nós podemos fazer agora é mostrar aquela segunda ferramenta lá que eu havia mencionado. Como eu prometi para vocês, agora eu vou ensiná-los a trabalhar com uma segunda ferramenta, que seria essa aqui, também de edição de Ribbons, tá? Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é o download do arquivo, que nada mais é do que um suplemento que a gente vai poder integrar lá ao Excel. A gente vai precisar fazer uma pequena configuração no Excel, mas eu vou te ensinar tudo passo a passo. Bom, como o meu computador é um 64 bits, então eu vou fazer o download seguindo esse link. Ele vai baixar aqui para o meu computador. Eu vou até a pasta de downloads, vou recortar esse arquivo e vou colar ele aqui na minha área de trabalho. Eu vou arrastar ele para cá para não misturar com esses outros. Esse aqui é o que a gente já trabalhou, vou deixar ele aqui embaixo. E esse aqui nós vamos extrair para dentro de uma nova pasta aqui para nossa área de trabalho. Vou colocar ela também aqui abaixo. E a primeira coisa que nós vamos precisar aqui fazer é o seguinte, preparar o Excel para receber esse suplemento. Então vou abrir aqui uma pasta qualquer do Excel, nós vamos vir aqui em configurações, clique em central de confiabilidade e depois em configurações da central de confiabilidade. E aqui dentro vocês vão procurar aqui a parte de configurações de macro, então clique aqui em configurações de macro e habilite aqui essa opção, confiar no acesso ao modelo de objeto do projeto VBA. Então marquem aqui e cliquem em OK. Depois vocês vão vir aqui em suplementos, aqui tem um botãozinho escrito I, então nós vamos acessá-lo. Depois vocês vão vir aqui em procurar e vamos até a pasta onde nós baixamos o suplemento, tá aqui na pasta área de trabalho. E seria esse suplemento aqui, então eu vou clicar nele e vou clicar depois OK. Ele vai aparecer aqui para mim, já com a opção marcada, vou dar um OK. E se agora nós viermos aqui na guia desenvolvedor, eu vou ter um novo grupo aqui com duas sleep buttons. Então a gente agora pode usar o nome correto, isso aqui é uma sleep button. E aqui nós conseguimos ou pegar um projeto que está no nosso computador, ou criar um aqui do zero, tá? Então é isso que eu vou fazer, então eu vou clicar aqui em Excel. Ele vai abrir para mim essa caixa de ferramentas aqui. E por aqui é muito mais fácil, pessoal, de trabalhar. Vocês vão perceber isso. Por exemplo, aqui, ó, aquela propriedade que nós tivemos que escrever lá para ocultar todas as guias nativas do Excel. Por aqui é muito mais rápido.
eu poderia vir aqui e colocar como true e rapidamente ele já ia ocultar todas aquelas guias. Então, por enquanto, aliás, vamos fazer logo, né? Vou clicar aqui, true. E aqui, aqui nós já temos todos os controles possíveis da gente criar dentro da nossa pasta de trabalho, né? Que nós vamos estar desenvolvendo. De maneira muito mais rápida, então eu consigo visualizar e simplesmente jogando isso aqui para cá. Então não tem dificuldade em fazer isso. Tem muitos controles aqui, por exemplo, que eu não ensinei vocês a criar lá no outro, mas enfim, não tem muito mistério. Tem uma caixa de diálogos aqui, essa aqui dá para criar também. Se vocês observarem aqui no Excel tem bastante, esse aqui não tem nenhum. Nós também não criamos aqui a parte de galeria, também dá para criar, tá? Mas, enfim, eu vou tentar criar um similar àquele que a gente fez lá. Então, sigam aqui o passo a passo que eu vou estar fazendo. Cliquem aqui em Tab. E aqui, com essa tab marcada, eu vou clicar aqui, ó. E ele vai criar aqui para mim uma nova tab. Eu vou dar um nome aqui do canal, tá? Do Nascimento. Depois eu vou clicar aqui em grupo. Eu vou adicionar um novo grupo. E vou colocar aqui grupo teste. E dentro desse grupo, nós vamos criar eu vou tentar criar um similar àquele que nós fizemos lá, tá? Então, vamos colocar aqui uma label. Vou dar um nome aqui para ela de bem-vindo. Depois nós vamos adicionar aqui uma edit box. Vou jogar lá para cá. E aqui em label nós vamos colocar similar àquela que eu adicionei lá, né? Data. A imagem aqui, ó, nós vamos pegar. Aqui é ainda mais fácil porque ele lista para mim as imagens, então eu consigo pegar de maneira mais rápida e escolher a imagem que eu quero. Eu vou pegar essa aqui do Visual Studio, só para teste, tá? Então não tem problema, eu poderia pegar qualquer um desses. Seria isso. Nós vamos vir aqui agora, vamos criar um button. Esse aqui eu vou deixar no tamanho pequeno mesmo, então eu vou vir aqui e selecionar normal. E o nome que eu vou colocar pode ser nova venda. Aqui na imagem eu vou pegar uma imagem do computador. Então vocês vão vir aqui em browser. E nós vamos lá na área de trabalho. Vou pegar a mesma imagem que eu peguei inicialmente. Vou pegar essa aqui. Dar um OK. Vou colocar aqui agora um separador. Vou adicionar um novo botão. Então aqui eu vou adicionar 3 botões, na verdade. Aqui nesse primeiro eu vou colocar... Ele já cria a sequência, tá, de nomes aqui automaticamente. Aqui em imagem eu vou pegar a imagem mesmo do computador. Vou criar mais um separador. Vamos adicionar agora uma combo box. Pegar uma imagem qualquer também aqui. Vamos adicionar aqui uma drop down box. São controles bem parecidos. Vou colocar também uma imagem. Vou adicionar um novo separador. Vou vir aqui criar agora um sleep button. Dentro desse sleep button nós vamos criar um menu. E dentro desse menu nós vamos adicionar aqui mais 2 botões. Vou colocar 3. Vou colocar imagens também para esses botões. E para a gente não estender muito, não vou fazer aqui para todos, tá? Eu vou criar novamente aqui mais um separador. E vou criar agora mais Vou criar uma galeria, eu não criei no primeiro, então vou adicionar aqui uma galeria e mostrar para vocês como funciona. Vocês vão vir aqui em itens, vou adicionar 3 itens. E em cada um desses itens eu vou também colocar uma imagem qualquer.
Bom, nós podemos visualizar como isso aqui ficou, é só vocês clicarem aqui em Preview. Olha só, então eu gerei aqui vários controles de maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica. Aqui é a galeria, né, que eu falei para vocês. Aqui eu criei uma common box de maneira bem rápida. Aliás, esse aqui é um sleep button. E aqui as common box, eu não inseri os itens aqui, mas eu poderia também inserir os itens, conforme eu fiz lá para o primeiro. Aqui eu tenho também botões. Aqui eu tenho um botão também. Dá para mudar o tamanho, eu não fiz, mas vocês já sabem como fazer. Então, bem legal essa ferramenta. Vou voltar aqui novamente. Ó, e aqui nós podemos salvar esse projeto, então vou clicar aqui em salvar como. Aqui na área de trabalho, vou criar uma nova pasta. Dar um nome aqui de Ribbon. E dentro dela eu vou criar um arquivo também com o nome Ribbon XML. Vou salvar. Tá, então se eu venho aqui na área de trabalho, aqui está a pasta que eu criei, vou arrastá-la para cá. E dentro da pasta eu tenho aqui o arquivo que nós acabamos de criar, com o nome Ribbon XML. Tá? Então, vocês podem estar utilizando essa ferramenta, que é muito mais rápido, principalmente porque a gente evita muito erro. Se nós clicarmos aqui em Custom XML, ele vai abrir para nós aqui a estrutura criada. Eu posso pegar isso aqui e replicar para outros projetos. Então, é só dar um Ctrl+C e salvar dentro do projeto, usando aquela outra ferramenta também que eu mostrei para vocês. Então, tem diversas formas aí de vocês estarem utilizando isso. Aqui nos callbacks, não tenho nada porque a gente não gerou nenhum callback. Mas se eu inserir, é bem rápido. Por exemplo, digamos que eu queira um callback aqui para o botão 2. Vou vir aqui em propriedades, ao botão 2. E aqui eu clico em callbacks e eu vou marcar aqui qual callback que eu quero. Então eu faço isso e ele vai gerar automaticamente. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Action e agora eu vou clicar aqui em Call VBA. E aqui tá a ação que eu pretendo fazer para aquele botão. Depois eu levo isso daqui lá para dentro do VBA, da pasta que eu criei, e lá eu faço as ações, tá? Então é bem rápido, vocês podem estar explorando essa ferramenta aqui, não tem dificuldade e vai auxiliar muito vocês aí no desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, por exemplo, aqui, esse botão aqui, nova venda que eu criei, eu posso simplesmente vir aqui no tamanho e mudar o tamanho. Aliás, esses três aqui que eu criei, eu posso vir aqui em Size e vou modificar o tamanho deles. Quando eu vim aqui em gerar, ele já vai gerar para mim os controles já no tamanho grande, tá? Então, enfim, eu mostrei aqui duas ferramentas poderosas para vocês que vocês podem estar utilizando. O Visual Studio também nos possibilita uma edição muito mais dinâmica e rápida, mas ainda não é o meu objetivo mostrar aqui para vocês, porque eu não ensinei ainda vocês como configurar o Visual Studio para usar o VBA, mas a gente vai fazer isso futuramente, tá? Bom, o que eu peço para vocês é o apoio, deixa aí nos comentários, como eu falei para vocês no próximo vídeo, se eu tiver um retorno legal eu vou ensinar vocês a personalizar aqui ao clicar no botão direito do mouse. Então esse aqui nós vamos colocar os controles que nós quisermos aqui, tá? Então eu vou esperar o apoio de vocês aí e aguardo vocês para o próximo vídeo.